Olá pessoal, eu sou Valério do canal Trabalhando para o Futuro. Hoje nós vamos contar uma historinha até conhecida, que é o monge e a vaquinha. Mas de vez em quando é bom a gente refletir um pouco sobre essa historinha, né? Vamos lembrando aqui também que o que é parábola? Parábola é justamente aquelas pequenas narrativas que você utiliza como alegoria e vai transmitindo ensinamentos, de certa forma até algum tipo de lição de moral por aí. Então é isso que nós vamos trabalhar em cima disso aí, né? O monge e a vaquinha. Pois é, tinha um velho monge e seu discípulo. Eles costumavam visitar de vez em quando alguns vilarejos, algumas pessoas que moravam assim em locais mais afastados. E um desses dias, eles estavam ainda distantes da cidade e começou a anoitecer. E aí eles se viram obrigados a procurar um abrigo. E por ali morava uma família, tinha um sítio, e eles foram na direção desse sítio e pediram para passar a noite naquele sítio lá. O sítio, a família que morava lá era o marido, né, o pai, a mãe e 3 filhos. 5 pessoas na família, o pai, a mãe e 3 filhos. Quando entraram, né, eles perceberam assim, que eles estavam vestidos com roupas muito simples. Perceberam que a pobreza, né, era muito visível naquele lugar. Mas mesmo assim, a família recebeu os dois de forma tranquila, equilibrada assim, né? E durante o jantar, a família ofereceu para eles leite com farinha, um mingau de leite com farinha. Durante a refeição, eles perguntaram, né, o monge perguntou lá: a gente não viu nenhuma plantação, alguma coisa diferente, mas como é que vocês sobrevivem aqui? E o dono da casa respondeu, né: meu amigo, nós temos uma vaquinha que é milagrosa, a vaquinha. A vaquinha coloca assim, ela dá vários litros de leite por dia. E esse leite, esse material, a gente utiliza, a gente vende, a gente troca na cidade por alguma coisa que a gente precisa, alimento, roupa, alguma coisa que a gente necessita. E também utiliza uma parte para fazer queijo, coalhada. E assim nós vamos sobrevivendo com a vaquinha. Essa vaquinha é milagrosa, essa vaquinha. O jovem ficou assim, meio surpreso, né, com aquela situação. Então eles dormiram, descansaram. No dia seguinte, de madrugada ainda, quando o pai de família levantava para ordenar, tirar o leite da vaca, então, ofereceu lá um pouco de leite para o pessoal, para o monge, mais o seu discípulo. E assim que tomou o leite, eles foram embora, saíram do sítio. Depois de caminhar um pouco tempo, o mestre virou para o discípulo e falou assim: fulano, vá lá, pegue a vaquinha e empurre a vaquinha num precipício. Mate a vaquinha. O discípulo falou assim: mas que é isso? Como é que a gente vai destruir o único meio de sobrevivência da família? Isso não é possível, né? Mas conhecendo o mestre, conhecendo a sabedoria do mestre, acabou se rendendo e cumpriu a ordem do mestre. Pegou lá e jogou a vaquinha no precipício e foram embora. Passado alguns anos, eles tiveram que retornar, né? Eles voltaram, passaram pelo mesmo caminho. E aí tiveram a ideia de visitar novamente a família. Não, vamos passar lá para a gente ver como é que anda aquele pessoal, né? E o discípulo lembrando da vaquinha lá que ele empurrou pelo precipício abaixo, né? E chegaram procurando aquela casa antiga, velha, e já não tinha nem a casa mais. Falou: pronto, o que será que aconteceu? No lugar dessa casa antiga, velha, tinha uma casa
uma bela casa, um casarão, uma bela casa. E chamando pelo dono, né, da casa, o proprietário, ele viu que era o mesmo senhor que tinha atendido ele da outra vez. Só que nessa situação agora, ele já estava assim, mais nutrido, com roupas melhores. Aí eles perguntaram, e também, enquanto eles estavam caminhando em direção, né, desse senhor, do dono do sítio, eles viram assim muitas plantações, hortas, hortaliças, frutas, galinha, animais diversos pelo sítio. Quer dizer, já demonstrando que a situação financeira deles tinha melhorado demais. Chamaram pelo dono, né? Conversando com o dono, que acolheu os dois com o mesmo sorriso, só que e ofereceu um quarto para que eles passassem a noite ali e tal. Só que dessa vez o quarto era bonito, um quarto bem imobiliado, com cama, tinha até cama, camas confortáveis, né? E passaram a noite ali. No dia seguinte, o pessoal chamou os dois para tomar um café. Serviram suco, frutas, pães, queijo, ovos e muitas outras guloseimas. O jovem, não acreditando naquilo e se sentindo assim meio preocupado, questionou, né? Mas como é possível vocês terem progredido tanto? Quando a gente passou aqui, você estava numa situação tão difícil e agora as coisas melhoraram bastante. O que aconteceu? Aí o casal respondeu, né? Quando vocês estiveram aqui, realmente a nossa situação era muito difícil. A gente só tinha uma vaquinha. A gente achava até que a vaquinha era milagrosa, porque ela colocava vários litros de leite por dia. E esse leite é o que fazia a nossa família sobreviver. Era nosso motivo de sobrevivência. A gente nem pensava em outra coisa, né? Mas no dia depois que vocês foram embora, a gente acabou achando a vaquinha no precipício morta. E aí, aí a gente desesperou. Entramos em desespero. Onde já se viu, acabou a vaquinha, não tem mais leite para a gente sobreviver aqui. Só que por causa disso, a gente teve que aprender a fazer outras coisas, né? Desenvolver outros meios de sobrevivência. A gente teve que aprender até a plantar, a cultivar diversas frutas, hortaliças. E hoje está aí do jeito que vocês estão vendo, essa beleza toda aí. Quer dizer, então, graças à perda da nossa vaquinha, é que a nossa situação melhorou. Bom, a história é essa, né? Aí a gente existem algumas reflexões que a gente pode fazer. Primeiro é que a gente deve evitar uma interpretação assim literal, né? Você não vai começar a jogar as suas vaquinhas fora, porque a situação pode ser meio complicada. Até porque, né, cada um sabe onde o calo aperta. Como é que você vai destruir a única forma de sobreviver? E ainda mais com família, com esposa, com filhos, pequeno ainda, na primeira visita, os filhos eram pequenos, na segunda já estavam mais tipo adolescente, né? Então são coisas assim que você tem que dar uma analisada. Você não pode sair destruindo as vaquinhas, mas você pode usar essa história, a vaquinha, assim como sendo de repente possibilidades, né? Um entendimento chega a ser assim uma interpretação pessoal. Cada um pensa de um jeito. Essa questão aí, cada um conhece a sua realidade. A vaca pode ser um emprego que você não gosta, um relacionamento que está te destruindo, né? A situação da família, como a família trata a vaquinha, é mais ou menos assim, você está naquela zona de conforto que você não quer melhorar, você acha que está tudo muito bem, mesmo se estiver ruim, porque o ser humano é uma coisa interessante, ele se acostuma com tudo, ele aprende, ele se adapta com tudo, né? Com coisas boas e com coisas ruins também, a gente acostuma, adapta
e se brincar a gente passa até a gostar das coisas ruins, acha normal as coisas ruins. Mas aí a gente tem que fazer algumas considerações, vamos fazer algumas reflexões aí. Por exemplo, né, a lei de ação e reação. Você é responsável, você constrói o seu céu ou o seu inferno, tijolinho por tijolinho, ali através dos seus condicionamentos, através das suas ações, da sua maneira de ver a vida, como reagir. Você constrói o seu céu, o seu inferno, você que é o responsável. Não adianta ficar culpando o governo, culpando Deus, a mulher, os filhos, culpando o vizinho, culpando todo mundo, né? Porque normalmente a gente joga a culpa nos outros e esquece de analisar a si mesmo. Qual que é a nossa responsabilidade nisso? Então a primeira questão que a gente pode considerar é essa lei de ação e reação, que você constrói o seu inferno mesmo, ou o seu céu. E o céu ou inferno também é uma situação que não é assim, lá quando a gente morrer, quando a gente desencarnar. Não, o céu ou inferno é exatamente agora já, é onde a gente se encontra. Onde a gente se encontra, a gente já pode considerar, sentir que a gente está sendo abençoado ou a gente está sendo quase que amaldiçoado aí pelas nossas ações. Essa é a primeira situação. A outra situação que a gente pode levar em conta é a questão da lei da reencarnação. Nós reencarnamos várias vezes, quantas vezes forem necessárias, até resolver todas as pendências das todas as nossas reencarnações, né? E nisso a gente vai aprendendo que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Você planta o que você quiser, mas você colhe aquilo que você plantou. E outra coisa muito importante que a gente tem que refletir, se a gente não está gostando do que está recebendo, a gente tem que mudar o que está oferecendo. Deus nos coloca os talentos necessários para evoluir, desenvolver a nós e quem está em torno de nós. Né? Então, se você não está gostando, está passando por situações esquisitas, diferentes, que você considera de extremo sofrimento, então mude o que você está oferecendo. Você está colhendo hoje aquilo que você plantou. Você pode ter plantado nessa existência a causa das suas aflições. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A causa das suas aflições pode ser dessa reencarnação ou pode ser em outras reencarnações no passado. Não existe coitadinho, sabe? Não existe. Existe a colheita, né? A colheita. Você prejudicou alguém, machucou, fez mal e agora você recebe através relacionado àquilo que você provocou lá atrás, é a situação que você vai está passando aqui. E outra coisa que a gente pode destacar é a questão da lei da evolução, né? Tudo evolui. Então a nossa mente tem que estar assim mais aberta, mais clara para observar oportunidades de crescimento, de melhoria. Até porque a vida também passa assim por ciclos, né? Às vezes está muito lá em cima, mas a pessoa não vai ficar em cima o tempo inteiro. Ela muitas vezes sobe, depois desce, depois sobe, depois desce. Então é aproveitar, é como se fosse uma lei do ritmo, né? Ritmo de vida. Então é aproveitar os momentos que a gente está melhorzinho e até fazer tipo uma poupança não, mas utilizar o dinheiro de forma a nos prevenir para o futuro das vacas magras. Então, essa lei de evolução, como tudo evolui mesmo. Só que a gente precisa e deve e tem que contribuir nesse processo. A gente não tem que ficar esperando só a lei de Deus e ir nos empurrando para a evolução. Você tem que caminhar com as perninhas. É como se existissem dois idiomas, o idioma do amor e o idioma da dor. O idioma do amor é quando a gente se propõe a contribuir, ajudar, fazer a nossa parte mesmo ali, ser um ser participante disso aí. O idioma da dor é quando a gente não está desenvolvendo o nosso idioma do amor, aí surge o universo, vamos falar assim, que nos incentiva, motiva, estimula, cutuca para que a gente caminhe
Então muitas vezes surge o sofrimento, a dor, né? É uma coisa desconfortável, ninguém gosta disso, mas acaba sendo um recurso pedagógico utilizado pela espiritualidade para nos movimentar para frente, para nos empurrar para frente. Não, não quero, não quero, não quero, mas vem determinadas situações acontecem na nossa vida de nos empurrar para frente. E aí ainda tem várias questões que a gente pode abordar. Por exemplo, existe a questão do planejamento espiritual antes da gente reencarnar. É feito todo um planejamento da nossa existência. Tem naquele livro Missionários da Luz, né, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, onde relata toda essa preparação, toda essa montagem desse plano de ação do que a gente vai viver. Até no livro lá comenta que são construídos assim, até como se fosse maquete, de quando vai construir um prédio, é como se fosse um prédio, uma maquete do prédio. Então, quando vai construir um corpo, a nova oportunidade de reencarnação, também é feito várias maquetes, vamos chamar de maquete, vários modelos, onde representa o nosso corpo físico. E aí é feito a análise, né, os nossos anjos guardiões, aqueles que trabalham com a gente, querendo a nossa melhoria, e juntamente com a gente, quando a gente tem condição de decidir escolher alguma coisa, monta-se um plano de ação para a nossa existência. Então a gente sabe o sofrimento, as necessidades que a gente vai passar. E esse sofrimento, claro que depois que você reencarna, depois que você está no corpo físico, essa compreensão ela é reduzida, diminuída. Você passa a ver muito pouquinho. Vamos pensar de 0 a 10, né? Às vezes você estava até lá no 7, no 6, ali no lado espiritual, mas a hora que você reencarna, você vai lá para o meio, 0,5. O entendimento diminui. Às vezes, enquanto desencarnado, você tem uma visão maior, você escolhe certas coisas, passar por certas dificuldades, que depois que você reencarna, você pensa assim, nossa, eu nunca ia pedir um negócio desse para mim. Mas é por causa do entendimento, né? Modifica-se esse entendimento aí. Então, esse planejamento espiritual, ele funciona para a sua realidade e funciona também para a realidade de cada um que está perto de você. Então, se a sua esposa, o seu marido, o companheiro, também teve um planejamento para existir. Os seus filhos, cada um de nós tem esse planejamento que varia, claro, ao infinito, de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com as nossas evoluções. Então também, com relação à família, filhos, né, a gente também tem que ter uma mente aberta para preparar, para auxiliar no desenvolvimento desse pessoal que está perto da gente. Muitas vezes depende até da gente ali, emocionalmente, até financeiramente, depende da gente. Depende do nosso estímulo. A gente influencia, estimula e empurra para frente. Enquanto estiver debaixo da nossa influência, a gente tem que, de tal maneira, empurrar para a evolução, para o crescimento, para desenvolver, estudar, fazer curso, tendo sempre em mente aquela diretriz, né, que aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, que é amai-vos e instruí-vos. Amai-vos, desenvolva os seus sentimentos, virtudes, a sua compreensão, desenvolve as coisas boas suas, né? E o instruí-vos é a questão do conhecimento mesmo, desenvolver os conhecimentos. Hoje em dia, você tem uma certa facilidade, você pode assistir através da internet, muitos livros, palestras, e-books, filmes, radionovela, tem um monte de recursos para nos auxiliar no desenvolvimento dessa questão instruí-vos. Mas é muito importante que o amai-vos seja quase que em primeiro lugar, né? Não é à toa que apareceu lá, amai-vos e instruí-vos. Então, o destaque é a questão do sentimento, de Deus no coração. Porque se você batalha em cima do instruí-vos, mas esquece do amai-vos, você de repente aprende um monte de técnicas, de recurso e acaba se tornando um instrumento das trevas, porque não tem
o lado do amor, o lado do respeito, da fé em Deus, da compreensão das leis de Deus. Isso me lembra até um filme, Guerra das Estrelas, aquele que tem os Jedi, né? O Skywalker, eu esqueci o nome do indivíduo, mas é aquele que usa uma roupa preta como se fosse um robozinho, né? Antes dele virar isso, ele era um jovem, vamos falar até simpático, com poderes, com possibilidades, com talentos grandiosos. Ainda tinha lá uma mulher bonita do lado dele também. Não era questão de riqueza, poder. Ele podia fazer tudo que ele quisesse. O cara era um Jedi, tinha, né, aquela situação toda, mas não tinha Deus no coração. Esse amai-vos não era desenvolvido. Então ele acabou se transformando numa ferramenta das trevas. Isso serve de exemplo, eu estou falando isso até para ilustrar, serve de exemplo que a gente tem que lembrar do amai-vos. Só o instruí-vos não resolve, sabe? A gente precisa assim de duas asas, como se fossem duas asas, que é a questão para o espírito evoluir. Bom, vamos destacar um outro detalhe aqui, né? Jesus falava assim: não, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Quer dizer, quase que abrindo as nossas possibilidades. Você não deve criar assim, um bloqueio mental, né? Falando, não, eu não dou conta, não faço, não posso, não... Sabe? Isso aí você vai criando dificuldades para você. Você vai atraindo para o seu lado espíritos que realmente começam a achar, você não dá conta mesmo, ele não dá conta, então vamos ali, né? Acabar de prejudicar ele. Então a nossa energia mental é uma coisa muito poderosa, mais do que a gente consegue reconhecer. E nós temos a eternidade. O espírito é imortal, ele vai reencarnar várias vezes, quantas vezes forem necessário, mas em cada reencarnação você tem que ir construindo, colocando o seu tijolinho a mais ali para o seu céu ou para o seu inferno. Isso são situações, são realidades que você vai desenvolvendo pouco a pouco. E um detalhe que a gente tem que sempre ter em mente: nós merecemos ser felizes. Se você passa uma vida acreditando que você precisa sofrer para ser salvo, para atingir, aproximar de Deus, de Jesus, precisa sofrer, olhe, é um caminho ruim, porque a gente constrói o nosso destino. Então, você passa a vida mentalizando isso, jogando energia, alimentando esse pensamento, você vai atrair um monte de espírito para o seu lado, que vai falar assim: ele realmente precisa sofrer mesmo, eu vou ajudar ele a sofrer. Então pense bem, modifique esse pensamento seu, né? Nós merecemos ser felizes, somos filhos de Deus, temos um potencial assim gigantesco, muito grande, mas depende de nós. Nós somos responsáveis, nós construímos com a nossa energia, o nosso desempenho. A velocidade de evolução ela varia ao infinito, depende de cada um de nós, depende do nosso know-how, o que a gente adquiriu em outras vidas, o que a gente adquiriu nessa vida, depende da nossa energia, o nosso esforço. O que você faz, né? O que você está fazendo com os seus talentos? Lembra da parábola dos talentos? É uma coisa interessante. O que você faz com isso aí? Então a gente tem que refletir bastante sobre isso aí. Ajude a divulgar a mensagem do canal, compartilhe com os amigos, né, e com quem gosta desse tipo de informação. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Toda quinta-feira será publicado um novo vídeo. Se una a nós, juntos vamos trabalhando para o futuro. Dê o seu like, assista os outros vídeos do canal.